Olá e bem-vindos. Hoje vamos entrar no sítio que é uma espécie de sala de cirurgia digital. O paciente, um telemóvel completamente danificado. E a missão, claro, é resgatar as memórias e os dados que estão lá dentro. Quando um telemóvel se estraga, o pânico instala-se logo. As fotografias, os contactos, todos os dados importantes. Nesta análise vamos ver exatamente como é que os especialistas fazem esta autêntica microcirurgia para salvar o nosso mundo digital. É aquele som que, bem, ninguém quer mesmo ouvir. O telemóvel a cair no chão, o ecrã todo estilhaçado. Ou, se calhar pior ainda, aquele silêncio absoluto quando ele simplesmente não liga mais. A primeira pergunta que nos vem à cabeça é: será que perdi tudo para sempre? Pois, é exatamente essa angústia que vamos tentar desvendar aqui. Para percebermos como é que se salva um dispositivo, primeiro temos que perceber como é que ele morre. O que é que leva os nossos fiéis companheiros digitais a falhar de uma forma tão catastrófica? Vamos lá analisar as causas mais comuns deste desastre. Os culpados mais habituais são, na verdade, bem conhecidos. As quedas, claro, que podem causar desde o óbvio ecrã partido até danos internos super complexos nos circuitos. Logo a seguir, a água, o arqui-inimigo de qualquer aparelho eletrónico, que provoca corrosão e curtos-circuitos. Mas depois há aqueles assassinos mais silenciosos, o calor extremo ou vibrações muito intensas, que podem soltar componentes vitais sem que ninguém dê por isso. Antes de qualquer tipo de cirurgia, é preciso ter um diagnóstico mesmo muito preciso. É quase como levar o dispositivo a uma urgência médica. A estratégia de recuperação vai depender inteiramente de se conseguir identificar corretamente qual é a natureza e a extensão do dano. Ninguém pode operar sem saber o que está errado, certo? E aqui conseguimos ver dois cenários completamente diferentes. De um lado, o resultado de uma queda. Pode até parecer intacto por fora, mas por dentro podem existir microfissuras na placa-mãe, impossíveis de ver a olho nu. Do outro lado, os danos causados por líquidos. E isto não é um problema estático. A corrosão pode continuar a alastrar-se com o tempo, quase como uma infecção, o que exige uma abordagem totalmente diferente. E para esta cirurgia, claro, precisamos do kit de ferramentas certo. É para esquecer a ideia de uma simples oficina. Estamos a falar de um ambiente que se parece muito mais com uma sala de operações de alta tecnologia, onde cada ferramenta tem um propósito super específico e delicado. E isto ilustra perfeitamente a diferença. Não estamos a falar de martelos nem de chaves de fendas, nada disso. Este trabalho exige ferramentas com uma precisão quase cirúrgica. É um equipamento sofisticado, desenhado para manipular microcomponentes sem causar ainda mais estragos. Pensem na diferença entre um talhante e um neurocirurgião. A primeira ferramenta-chave é a estação de solda. Imaginem um bisturi de calor ultra preciso. É usada para reparar circuitos minúsculos ou para aquela tarefa super delicada de remover o chip de memória da placa-mãe. Tudo com um controle de temperatura exato para não queimar nada à volta. E é aqui que se percebe a verdadeira escala do desafio. Não se consegue reparar aquilo que não se consegue ver. Um microscópio de alta ampliação é absolutamente essencial. É a janela para um mundo invisível de microfissuras, pontos de corrosão e soldas defeituosas que vão determinar o sucesso ou o fracasso de toda a recuperação. Assim que o coração, ou seja, o chip de memória, é removido, entra em cena o software. E não é um programa qualquer. São ferramentas especializadas que funcionam como uma espécie de chave mestra, capazes de comunicar diretamente com o chip e extrair os dados em segurança, ignorando por completo o sistema operativo danificado do telemóvel. Ok, agora que já conhecemos as ferramentas, vamos mesmo ao bloco operatório. Vamos ver o procedimento passo a passo, a fase onde a perícia e a paciência do técnico são postas à prova ao máximo. Esta é a verdadeira cirurgia digital em ação. O processo segue 4 passos muito rigorosos. Primeiro, a desmontagem. Abrir o dispositivo com a delicadeza de um relojoeiro. Segundo, a análise. A placa-mãe é toda inspecionada ao microscópio. Terceiro, o passo talvez mais crítico, a dessoldagem. O chip de memória é removido com um calor controlado, uma operação de altíssimo risco. E, finalmente, a extração. Com o chip já isolado, uns leitores especiais conseguem aceder diretamente aos dados. Mas este procedimento de alta precisão não está, de todo, isento de riscos. Um movimento em falso pode mesmo significar a perda definitiva dos dados. E, para além do desafio técnico, há uma responsabilidade gigantesca: proteger a privacidade e a segurança da vida digital de uma pessoa. E este é provavelmente o aviso mais importante de todos. Os especialistas sabem-no bem. Mesmo nas melhores mãos, as coisas podem correr mal. É por isso que uma tentativa de reparação caseira, ou feita por alguém sem a formação adequada, pode transformar uma situação que era recuperável numa perda de dados permanente e completamente irreversível. Este quadro resume na perfeição a diferença entre um amador e um profissional. Erros comuns, como uma soldagem mal feita, são evitados com muita prática e com materiais de qualidade. Escolher o software errado é um risco que um profissional minimiza, mantendo-se sempre atualizado.
E, o que é crucial, nunca se precipita no diagnóstico. São estes detalhes que separam o sucesso do fracasso total. E isto é absolutamente fundamental. Recuperar os dados é apenas metade da batalha. A outra metade é protegê-los. Estamos a falar de informação pessoal, muitas vezes sensível. É por isso que os laboratórios profissionais operam em ambientes seguros, com sistemas completamente isolados. Os técnicos estão sob acordos de confidencialidade super rigorosos, garantindo que a privacidade do cliente é sempre a prioridade máxima. Então, para onde é que isto tudo caminha? Bem, o futuro do resgate de dados já está a acontecer. Este campo está sempre a evoluir, com novas ferramentas a tornar a recuperação cada vez mais precisa, mais rápida e, felizmente, com mais sucesso. Há dois avanços que estão a revolucionar completamente o processo. Por um lado, a inteligência artificial, softwares com algoritmos inteligentes que ajudam a diagnosticar falhas com uma precisão quase sobre-humana. E por outro, a automação, braços robóticos que realizam operações milimétricas, minimizando o risco de erro humano e aumentando drasticamente as taxas de sucesso. No fim de contas, esta cirurgia digital levanta uma questão muito importante. Os nossos telemóveis contêm as nossas memórias, o nosso trabalho, as nossas conversas, contêm fragmentos de quem somos. Perante um desastre destes, o valor de salvar esses dados vai muito para além do técnico ou do financeiro. É, acima de tudo, o valor de conseguir recuperar uma parte da nossa própria história.